Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, então vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 12, a palavra de Monteiro. No último programa nós começamos a estudar, e o Monteiro, ele diz que ele frequenta o centro de mensageiros há 3 anos seguidos, diariamente, tal a necessidade que ele sente do aprendizado, porque a gente vai ver que ele cometeu alguns erros, na sua tarefa. E aqui eu vou dar um spoiler. Quem foi avalista dele, para a reencarnação como doutrinador foi a Veneranda. Veneranda é uma ministra de nosso lar que, junto com o governador, foram as esferas de Jesus, porque uma coisa é Jesus vir. Outra coisa é quem pode ir lá na casa dele bater lá na porta, E ela foi. E ela, daqui a gente vai ver mais tarde, lá no final do capítulo, que ele diz isso. Quem, tutelou ele, quem incentivou, quem deu permissão foi ela. Então, ai meu Deus, é aquilo que a gente leu no programa passado, Muito mais será pedido a quem muito foi dado, porque é o que Jesus diz, e os espíritos repetem a mesma coisa, no livro Céu e Inferno, que a gente leu, falando sobre a carne fraca. Porque o nosso amigo aqui, o Monteiro, ele diz, pro André Luiz, pro Belarmino e pro Vicente, que quando ele estava na carne, ele ficou meio distraído nas ações dele. Ele plantou e não estava muito interessado em planejar o futuro eterno dele, não. Ele ficou às tontas, como ele diz, na semeadura. E aí ele dá uma desculpa para isso. Ele diz que o meio influencia muito, E ele diz assim, como sabe, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. É verdade, Isso ele não está dizendo mentira, não, mas não pode usar isso como desculpa. Por quê? Nós até comentamos e trouxemos um texto do Céu e Inferno em que Kardec analisa essa desculpa que a gente dá, que a carne é fraca. E porque Kardec diz lá que o espírito é o Senhor. Mas uma coisa que não deu tempo da gente ler e comentar no programa passado, nós vamos fazer agora sobre a questão do assunto da influência do meio. Lembrando que o Marcos mostrou e leu lá do livro Renúncia, quando o Antênio diz para Alcione, que é um espírito bem evoluído, que ela tomasse cuidado quando ela fosse encarnar na Terra, porque as leis da matéria são leis muito fortes, E ela poderia, no caso dela, a missão dela era não casar com a alma gêmea. Ela veio para ajudá-lo, mas não para casar com ele. E ele falou, olha minha filha, você vai para a Terra, você vai querer dar filhos a ele. Porque não é a lei de reprodução, dela, pelo amor de Deus, no caso dela. O caso dela. A missão dela não fazia parte do casamento. Isso, é. Ela veio para ajudá-lo. E ela tremeu, hein? Sem casar. E ela, coitada, tremeu. Mas ela, ao contrário de nós, ela o tempo todo tinha Jesus por modelo e guia. Ela, quando encarna, quem lê o livro sabe que ela junto com o padre Domênico,
que é o Emmanuel. Não, Damiano. Padre Damiano, o Domênico está atrapalhado, coitado, lá nos Obreiros da Vida Eterna. Desculpa, o Padre Damiano, que é uma das reencarnações de Emmanuel, eles estudam o Evangelho, ela desde pequena, e ela tem o hábito de esmiuçar o Evangelho, ela faz como nós aqui, né? Nós é que fazemos como ela. Não é ela que faz como nós, errado. Nós é que tentamos fazer o que ela fazia. Cada trechinho ela analisava. Então, ela fazia isso. Então, ela teve fortaleza. O problema é quando a gente encarna, a gente esquece de Jesus, esquece dos guias que nos tutelaram a reencarnação. Então, eu lembrei que no livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, né, sobre a questão do meio no comportamento de uma pessoa. Pergunta 644. O meio onde alguns homens vivem não é para eles a causa primeira de muito vício e crime? Então, a tal da influência que o moço está falando aqui para gente, que realmente é difícil. Então, olha o que os Espíritos responderam a Kardec. Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, muitas das vezes a pessoa está num meio adverso, não é? A gente costuma brincar, mas isso é brincadeira, né? Mas na atual situação política do nosso país, a gente brinca assim. A pessoa veio, ela quer ser testada na honestidade, nasce no meio político, né? Ou ela quer testar, né, a honradez dela de não se corromper, ela pede para vir na política, porque o negócio lá, o meio é esse, a gente sabe disso, não é? Então, aí Kardec faz outra pergunta, que é a 645. Quando o homem está, de algum modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrebatamento quase irresistível? Então, a gente mesmo pedindo, né, para nascer, vamos supor, no caso, eu desonesta, eu corrupta, peço para nascer no Brasil, mesmo sendo difícil, será que eu não vou conseguir passar por essa prova? Resposta: arrebatamento sim, não, irresistível não, porque em meio à atmosfera do vício encontrais algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram força de resistir e, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Ninguém está desamparado. Lembra do nosso último companheiro, mensageiro chamado Belarmino, que nós estudamos? O treinador. Quem é que veio para ajudar ele? A Elisa. Não é? E com certeza o nosso amigo Monteiro, ele teve apoio, né? A gente vai ver aqui que parece que é a mãe dele que o apoia, que vem para dar esse apoio. Então, mesmo que você esteja, não é, com um meio adverso, um meio totalmente diferente do seu, se realmente, como ele diz, tem um arrebatamento muito grande, né? Tem uma influência, mas não é irresistível, porque senão Deus não é justo. Ele está dando uma prova maior do que o espírito possa suportar, e Deus é justo. Nós, a nossa carne que não é fraca, é o nosso espírito que é ainda fraco. É como Jesus falou, não é? A humanidade, Pedro, ela é mais fraca do que má. Nós somos ainda fracos, mas não podemos usar desculpas. Enquanto a gente usar desculpa para o nosso comportamento, é o nosso orgulho ainda que está, não é, num nível muito alto. A gente tem que admitir pelo menos isso. Eu não consigo, eu sou fraco, eu ainda me comprazo em certas situações, eu gosto ainda, eu ainda não consigo, estou me esforçando, mas não colocar a culpa no meio, a culpa nas pessoas, a culpa no tempo, a culpa na situação, na política, no presidente, no médico, né? A gente tem estudado aqui que as dificuldades são, como nós enfrentamos a dificuldade. O problema é nosso, não é
de mais ninguém, né? Porque no nosso livre-arbítrio mental ninguém mexe, não é? Nós somos livres no pensamento, né? Então, vamos continuar a nossa leitura. Vamos só voltar um pouquinho, porque senão vai ficar meio truncado. Como sabem, parágrafo 6. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a um doloroso desastre. Então vamos começar a estudar o desastre aqui do nosso amigo Monteiro. Mas como indaguei interessado em consolidar conhecimentos? Aí o Monteiro vai começar a se explicar. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta do que sincero. E foi o que me aconteceu. Então, essa questão do vício intelectual é interessante. Primeiro a gente observar, porque o vício intelectual, muitas vezes, a pessoa pode ter o vício da intelectualidade, mas não ser intelectual. Tem isso também. Mas vamos dar o exemplo de alguém que realmente tinha um intelecto, tem ainda até hoje, porque ninguém morre, né? E é o codificador. Né? O codificador Allan Kardec, o professor Rivaio, reconhecido na França, toda a França, pela sua cultura. Haviam livros usados nas escolas, escritos por ele, lições de gramática e aritmética, e dava aulas de várias... Ele quando jovem, ele estudou na escola de Pestalozzi, na Suíça, né, no castelo de Verdun. Acho que o nome se pronuncia assim. Verdun, né? Desculpa, Verdun, na Suíça. E às vezes que Pestalozzi era convocado para sair e dar instruções para vários governantes, monarcas em outros países, pelo seu método de ensino, que era inovador e muito interessante e usado até hoje, Kardec tomava conta da escola, já jovem ainda, né? Jovem com seus 15, 16 anos. E depois que ele retorna à França, do término dos seus estudos, ele faz uma revolução na educação da França. Né? Ele dava aula de química, de física, de anatomia, de astronomia. É claro, gramática da língua francesa, como a gente já disse. As escolas escreviam o livro todo. Então, e aí depois ele vai e envereda pelo magnetismo, para estudar o magnetismo. O que é aquilo, né? O discípulo de Mesmer também que ele foi. Então, todo esse intelecto que esse homem tinha, reconhecido, inteligentíssimo. E aí, ele quando vem, não era médium de tarefa, né? Mas quando vem quando vem para ele as informações dos espíritos, ele começa a catalogar aquelas questões, um trabalho assim que hercúleo, que a gente não imagina o que foi, não havia tecnologia na época, não havia o que a gente tem hoje, a facilidade de internet. E ele consegue codificar isso, ele não, ao contrário aqui do que está dizendo aqui, ele não deixou o intelecto dele subir, o vício intelectual, né? Ele não se deixou ter esse vício intelectual, desviando ele do trabalho principal, né? Do que ele veio fazer. Então, esse é um exemplo que a gente tem. E na questão que o Monteiro fala, né? Multiplicidade de fenômenos e singularidades mediúnicas. Essa multiplicidade de fenômenos que muitas vezes a gente tem, por exemplo, mediunidade de cura. Imagina a mediunidade de cura. Que provação que você vai ter tendo a mediunidade de cura. Você curar alguém, não é, de uma doença, o filho de alguém muito poderoso, né, de uma doença, né, e ele quer te recompensar de qualquer jeito. Aí entra a vaidade, tudo que a gente vê e que acontece aí no dia a dia que a gente vê. Mas o Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, novamente esse livro, que é um programa passado, a gente deu exemplo desse livro, ele tem uma página intitulada E essas outras mediunidades, né? Ele fala assim,
Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes, suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros na Terra. E ele vem dizendo das outras mediunidades, né, de que a gente tem. Escreves a frase correta para o entendimento do público sob a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. Escuta as vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes, para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil, né? Estendes mãos fraternas no passe balsamizante em favor dos que te procuram, sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhes essas outras mediunidades, tanta vez esquecidas, da renúncia, da paciência, da humildade, do serviço, do devotamento e da correção, e que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme de luz, da luz e chama da própria luz. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Que a gente exerça o que a gente veio exercer. Na questão aqui, ele falou aqui do passe, da psicofonia, psicografia, mas que a gente não fuja das outras mediunidades, que é a paciência, a mediunidade da paciência, da humildade, da renúncia, do serviço, para aqueles que compartilham conosco a luta, né? Quando ele fala desse vício, o que faltou, né, o que a gente às vezes também tem dificuldade de entender, porque a gente acha que vício são só os da bebida, do sexo, do jogo, mas tem esse vício que é o vício do intelectualismo, como ele diz, né? E o grande problema não é que isso seja errado, porque se o homem adquiriu a razão, o raciocínio, isso é uma luz bendita na vida dele. O grande problema é quando você desassocia raciocínio de sentimento. Esse é o problema do Monteiro. Não é? Porque senão você pode achar que estudar é errado. Não é. Mas o grande problema é que ele dissociou um do outro. Ele infelizmente, ele foi muito mais só para o lado prático e racional da tarefa. Ele esqueceu o lado sentimental. Eu até anotei aqui uma coisa muito interessante, que o Emmanuel cria uma metáfora sobre isso. Como na minha memória não é muito boa, eu resolvi escrever para a gente repetir, né? Aqui, fielmente. O Emmanuel diz assim, uma metáfora que ele faz sobre esse aspecto, quando você esquece do sentimento e só fica com o raciocínio. Ele diz, ou o contrário, que também existe. Você fica só com sentimentalismo, aí é sentimentalismo, e esquece o raciocínio. Também está errado. Tem que achar um ponto de equilíbrio. E aí, olha a metáfora que o Emmanuel usa. Ele usa a metáfora de um viajante que está no deserto. A razão é uma placa indicando a direção. E o sentimento é um oásis que mata a sede do viajante. Se você só tiver a placa orientando, você vai morrer de sede. Mas se você também só tiver o oásis, você vai matar a sua sede, mas não sabe para onde ir. Você está, né, saciado, mas não sabe para onde ir. Olha que metáfora legal que o Emmanuel diz. Então, a gente não pode abdicar nem da razão em detrimento do sentimento e nem abdicar, né, do sentimento em benefício da razão. A gente tem que equilibrar. O nosso amigo, o Monteiro, ele não fez isso, infelizmente. E o grande problema do vício do intelectualismo, que eu acho pior do que o do sentimentalismo, porque
o intelectualismo, ele faz você cair em outros abismos. Aí o que você pode cair? No abismo da vaidade, do orgulho, você é melhor que todo mundo, você sabe mais que todo mundo. A gente lembra do livro Libertação, no capítulo 5, a gente sempre comenta isso aqui às vezes, né? Porque é um capítulo, aliás, o livro é maravilhoso e o capítulo muito bom. Lá na Cidade Estranha, onde o Gregório é um dos juízes lá do governo da terra, que ele não fala Deus, ele fala que é o governo da terra. Ele, numa operação seletiva, num julgamento de algumas pessoas que desencarnaram, ele coloca um senhor lá no rol dos avarentos. E o homem fala, mas eu não tinha dinheiro. Mas ele fala, mas você tinha instrução, você tinha muito conhecimento e nunca dividiu com ninguém. Você criou teorias só para você só se beneficiou. Então, para a gente ver que o intelectualismo, eu acho que ele causa mais danos, porque a pessoa se sente um supra-sumo. Olha, eu conheço uma pessoa, ela é muito inteligente e ela, infelizmente, parece que ela está nesse caminho aqui do nosso amigo Monteiro. Ela só valoriza quem tem muito conhecimento como ela, ou quem tem muito dinheiro, porque ela valoriza o poder. E eu vi essa pessoa destratando, não. É como se ela não enxergasse pessoas trabalhadoras que foram prestar serviço para ela. Eu fiquei assim impressionada, eu falei, Senhor, como a gente... já devo ter feito muito isso, talvez por isso tenha me chocado, né? Porque eu já devo ter feito muito isso. Nessa encarnação, a minha consciência está um pouco mais tranquila quanto a isso. Eu tenho me esforçado bastante para não cometer esse erro. Mas eu vi isso claramente nessa pessoa. Ela é uma pessoa que... ela é como Monteiro, né? Ela... como é que ele coloca? Ela está com vício intelectual. É vício. Ela não consegue falar, ela não consegue ter um diálogo com pessoas mais humildes, infelizmente, né? Então, que a gente aprenda, como o André Luiz tem aprendido aqui, observando o erro do outro e tentando não fazer o mesmo. Porque o ideal é que a gente equilibre a nossa razão, o nosso raciocínio, os nossos conhecimentos com os nossos sentimentos, que a coisa tem que andar no equilíbrio, não é? Os espíritos não dizem que são duas asas que tem que bater juntas para a evolução da alma. A sabedoria, ele fala sabedoria, não é nem o conhecimento, a sabedoria e o amor. Porque a sabedoria, eu acho que é um passo adiante do conhecimento, né? Então... porque a sabedoria implica, eu acho, experiências. É você ter muito conhecimento, mas por ter vivido esses conhecimentos. Isso é sabedoria, é experiência própria. Então, tem que ter essas duas. Não pode ter só uma em detrimento da outra, né? E o nosso amigo aqui, o Monteiro, é um grande exemplo para a gente. Que a gente possa se lembrar dele quando a gente tiver que tomar algumas decisões, quando a gente estiver no relacionamento com determinadas pessoas, né? Então, vamos continuar mais um pouquinho? Dá tempo? Não. Não? A gente vai no próximo programa, estamos terminando, ele vai comentar, ele vai a gente lê a última linha, em isso. Todos os tempos. Não, então lê de novo, lê. Em todos os tempos. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que me aconteceu. Que é o vício intelectual. A gente vai comentar mais sobre isso, porque ele vai falar da iluminação, da missão dele, que era iluminar companheiros encarnados e desencarnados. Né? Então, estamos terminando, né? Mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje nós continuamos estudando o capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos aqueles que têm a paciência de nos ouvir. Agradecemos de coração e que nossas conversas, né, não tenha pretensão de converter ninguém a nada, muito menos de obrigar as pessoas a pensarem como nós, né, com os raciocínios. A gente só quer poder junto estudar e meditar nessa doutrina bendita que Deus, nosso Pai, permitiu que nessa encarnação nós tivéssemos contato. Deus abençoe a todos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.